Olha só que história interessante a gente vai ver hoje. É sobre uma daquelas lições de vida que marcam, sabe? Uma que foi passada de avô para neto, a partir de uma coisa super simples que eles viram na beira da praia. Mas essa simplicidade toda, na verdade, esconde algo bem profundo sobre como a gente se comporta. E tudo começa com essa frase aqui. Ela é forte, né? É o ponto central da história toda. Ela já dá o tom daquela resistência que, muitas vezes, aparece quando alguém tenta seguir um caminho diferente, crescer ou simplesmente se destacar do resto do grupo. Então a história em si começa com um convite bem simples. Um avô chega pro neto e fala: "Vamos pescar? Quero te levar para ver a pesca de siri lá na praia." O garoto, claro, ficou todo curioso querendo saber o que ia acontecer. Mas a resposta do avô, bom, foi totalmente enigmática. Essa foi a ordem do avô. Bem direto, sem perguntas, era só para observar. Isso cria uma expectativa enorme, né? Pensa só, o que podia ser tão importante assim para precisar de silêncio total e máxima atenção? E lá foram eles. Chegando na praia, a cena era até comum. Sabe como é? Pescadores trabalhando, o barulho do mar, a areia e um balde. O avô só apontou e disse de novo: "É para olhar, só olhar." E o foco de toda aquela atenção era isso aí, um simples balde de 20 litros. Os pescadores pegavam um siri e, pá, jogavam lá dentro. E essa rotina foi se repetindo o dia inteiro. Tira siri do mar, joga no balde. Tira siri do mar, joga no balde. No final da tarde, aquele balde pequeno, com a boca completamente aberta, tinha mais ou menos uns 50 siris lá dentro. E o mais doido de tudo, nenhum deles conseguia escapar. Como assim? Aí não teve jeito, né? O garoto não aguentou e mandou a pergunta que estava martelando na cabeça dele. Era um mistério mesmo. Com o balde aberto, por que nenhum siri conseguia sair dali? O avô então deu aquele sorriso e disse: "Agora você fez a pergunta certa." E é aqui que a história vira a chave, o momento da grande revelação. A resposta do avô não tinha nada a ver com a altura do balde, nem com alguma técnica secreta dos pescadores. Tinha a ver com os próprios siris. E pronto, essa é a chave de tudo. Uma verdade direta, quase brutal. O maior obstáculo para a liberdade de um siri não era o balde de plástico, mas sim os outros siris que estavam com ele. O avô então pediu pro neto prestar muita atenção. E aí o garoto viu a cena acontecer várias e várias vezes. Toda vez que um siri mais corajoso estava quase lá, chegando na borda, pronto para escapar, os outros que estavam embaixo se juntavam, agarravam ele e o puxavam de volta pro meio da muvuca. A partir desse momento, a lição deixa de ser sobre siris e passa a ser sobre pessoas. Aquela cena na praia vira uma metáfora muito poderosa para um padrão de comportamento humano que, infelizmente, é bem comum. Isso é o que ficou conhecido como a mentalidade de siri. É aquela lógica do se eu não posso ter, então ninguém pode. É a tendência de um grupo tentar sabotar quem está tentando progredir só para manter todo mundo no mesmo nível. E os paralelos com a vida real, segundo a fonte dessa história, são bem diretos, às vezes até duros de ouvir. O sucesso de alguém que está emagrecendo pode incomodar quem não consegue. O progresso financeiro de um amigo pode gerar inveja. A dedicação de uma pessoa aos estudos pode ser vista como uma ameaça por quem se sente para trás. Aquela tarde na praia foi muito mais do que uma pescaria. Foi um momento de transmissão de sabedoria, sabe? Um conselho para a vida toda. Com essa frase, o avô fechou a lição. Entender a mentalidade do siri no balde é quase como ter uma ferramenta para navegar em vários ambientes. No trabalho, na família, com os amigos. É um alerta para a gente ficar consciente das forças que às vezes tentam nos puxar para baixo bem na hora que a gente está tentando subir. E essa análise toda nos deixa com essa reflexão. Vale a pena pensar. Quando alguém tenta sair do seu balde, quem são os siris que o puxam de volta? E talvez uma pergunta ainda mais importante. Será que em algum momento, sem nem perceber, a gente já não agiu como o siri que puxou outra pessoa para baixo? Fica aí a reflexão.